7 lições bíblicas que vão mudar sua mentalidade financeira. Há algo dentro de você que grita por liberdade. Você sente isso quando paga as contas com o coração apertado. Quando ora pedindo direção, mas o medo de faltar ainda fala mais alto. Quando lê sobre prosperidade na Bíblia e pensa, será que isso também é para mim? Essa é a batalha que quase ninguém admite. A guerra silenciosa entre fé e escassez. Porque no fundo, você crê em Deus, mas aprendeu a conviver com a falta. E sem perceber, a sua mente foi programada para sobreviver, não para reinar. Mas eu quero te dizer uma verdade que o inimigo tentou apagar. Deus não te criou para viver de sobra. Ele te criou para viver de propósito. E é por isso que tantas orações parecem não ser respondidas. Porque enquanto você pede dinheiro, Deus quer mudar sua mentalidade. Ele sabe que se colocar abundância numa mente escrava, a escravidão só muda de forma. Por isso, antes de te dar mais, Ele quer te ensinar a pensar como quem já é livre. A Bíblia está cheia de princípios sobre dinheiro, riqueza e abundância, mas poucos entendem que esses princípios não são fórmulas. São chaves espirituais. E hoje, neste vídeo, eu quero te entregar 7 delas. 7 lições bíblicas que não apenas vão transformar sua vida financeira, mas libertar a forma como você enxerga a si mesmo diante de Deus. Porque prosperidade, na visão do reino, não é ter muito, é viver alinhado com o propósito que o céu desenhou para você. E quando isso acontece, o dinheiro deixa de ser luta e se torna ferramenta. A escassez perde força, a culpa por prosperar desaparece. E no lugar da preocupação, nasce a confiança. A certeza de que se o Senhor é tua fonte, nada vai te faltar. Mas para isso, algo precisa quebrar dentro de você hoje. O medo de prosperar, a crença de que riqueza é pecado. A ideia de que viver pela fé é aceitar a miséria. Não, viver pela fé é caminhar em direção à promessa, mesmo quando o deserto ainda é quente. E é isso que o Espírito Santo quer fazer agora. Te tirar da mentalidade de escravo e te ensinar a pensar como filho do rei. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir verdades que estavam escondidas nas Escrituras. Verdades que libertam, curam e restauram a tua visão sobre o dinheiro, sobre o propósito e sobre o próprio Deus. E se você ficar comigo até o fim, vai entender por que muitas portas se fecharam e o que o céu está prestes a abrir quando a tua mente finalmente mudar. Há um selo de Deus neste momento. E se você sente no seu espírito que esta palavra é para você, já declare nos comentários. Eu rompo a mentalidade de pobreza. Isso não é só uma frase, é um ato profético, porque enquanto você declara, o céu te ouve. Agora, se prepare. As próximas palavras vão expor o que te prende e revelar o que te liberta. E quando terminarmos, você não verá mais o dinheiro da mesma forma. Você vai enxergar a vida com os olhos de quem entende. A abundância começa na mente. E a mente, quando é de Cristo, nunca será pobre. Você aprendeu a medir sua vida pelo que entra na sua conta. Mas Deus nunca te chamou para depender de um contra-cheque. Ele te chamou para depender dele. E é aqui que começa a primeira grande lição bíblica que muda tudo. A tua provisão não vem da terra, vem do céu. Enquanto o mundo trabalha para sobreviver, os filhos do reino aprendem a confiar. Porque o salário é limitado, mas o poder de Deus não tem limite. O problema é que muitos cristãos dizem confiar, mas vivem ansiosos. Oram por provisão, mas temem perder o emprego. Dizem que Deus é fiel, mas olham a conta e se desesperam. E é aí que o inimigo vence. Não tirando o dinheiro, mas tirando a confiança. A Bíblia diz em Filipenses 4:19, e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Não segundo o mercado, não segundo o governo, mas segundo as riquezas em glória. Isso significa que tua provisão vem de um lugar que a inflação não toca.
de uma fonte que nunca seca. Mas por que é tão difícil crer nisso? Porque crescemos num sistema que nos ensinou a confiar no visível. Se tem emprego, há segurança. Se tem reserva, há paz. Mas a fé é o oposto. Ela começa onde a segurança humana termina. Quando Abraão deixou sua terra, não tinha salário, contrato nem garantia. Mas tinha uma promessa, e foi a promessa que o sustentou. Não o recurso, mas a voz. Deus quer te levar a esse mesmo lugar, onde tua segurança não vem do que você ganha, mas do que você crê. Porque enquanto você acreditar que o dinheiro é a fonte, vai viver com medo de perdê-lo. Mas quando entender que Deus é a fonte, você vai viver em paz, mesmo quando o saldo estiver baixo. Essa é a chave que separa o sobrevivente do próspero. O sobrevivente espera o pagamento para viver. O próspero planta fé, mesmo quando o solo parece seco. E de alguma forma, sempre há colheita. Porque Deus nunca falhou com quem confia nele. Há um selo nisso. A abundância não começa com ter mais, começa com crer certo. Quando a mente entende que o salário é apenas um canal e não a origem, tudo muda. A ansiedade dá lugar à gratidão. E o medo do amanhã é substituído por uma certeza silenciosa. Se Deus é minha fonte, nada vai me faltar. Mas para que isso se torne verdade em sua vida, algo precisa ser confrontado. Existe um inimigo sutil que mantém muitos filhos de Deus presos na escassez, mesmo conhecendo as promessas da palavra. E esse inimigo não é o diabo, é algo mais profundo, algo que mora dentro da própria mente. Você vai entender o que é isso agora, há poder nas próximas palavras. A mente escrava do dinheiro. O maior inimigo da prosperidade não é a falta de oportunidades, nem o governo, nem o diabo. É uma voz dentro da mente que repete: você não pode, você não merece, você nunca vai sair disso. Essa é a mentalidade escrava, o sistema invisível que aprisiona filhos de Deus na escassez, mesmo depois de salvos. Essa voz nasce do medo, o medo de perder, o medo de não ter o suficiente, o medo de prosperar e ser julgado. E enquanto o medo domina, a fé se cala. Mas o medo é uma mentira espiritual disfarçada de prudência. Ele te convence de que está sendo responsável, quando na verdade está sendo limitado. Ele faz você poupar por pânico, não por sabedoria. Ele faz você trabalhar por sobrevivência, não por propósito. E o resultado é um ciclo. Quanto mais você teme perder, mais perde. Porque a mente que teme nunca cria, nunca ousa, nunca se expande. Foi por isso que Deus libertou Israel do Egito, mas teve que libertar o Egito de dentro de Israel. Eles saíram da escravidão física, mas continuaram escravos na mente. Muitos de nós estamos exatamente assim, livres no papel, presos no pensamento. Trabalhamos, oramos, até dizemos Deus proverá, mas dentro de nós ainda mora o deserto. E Deus está dizendo hoje: eu não te chamei para vagar no deserto. Eu te chamei para possuir a terra prometida. Mas para isso, a mente precisa mudar. Porque quem pensa como escravo nunca sustentará a liberdade. E quem carrega o medo da falta nunca viverá o prazer da abundância. A Bíblia diz em Romanos 12:2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é o ambiente que muda primeiro, é a mente. A vontade de Deus só se manifesta quando a mentalidade muda. E a mudança começa com um simples ato de fé. Parar de repetir o que o medo diz e começar a declarar o que Deus prometeu. Deus não quer te dar mais dinheiro se a tua mente ainda acredita que o dinheiro é sujo. Ele não vai te confiar riquezas se o teu coração ainda as vê como ameaça à santidade. Porque o problema não é o dinheiro, é o significado que você deu a ele. Você precisa entender, o dinheiro é um servo, não um senhor. Ele obedece à mente que o domina. E quando você o coloca debaixo da autoridade de Deus,
ele deixa de ser um peso e se torna uma ferramenta do reino. É aqui que o milagre começa. Quando a mente é liberta, a vida começa a multiplicar. Quando a culpa vai embora, a prosperidade entra sem resistência. E o que antes parecia inalcançável se torna natural. Mas ainda há algo mais profundo, há uma raiz que precisa ser arrancada para que a prosperidade divina floresça de verdade. Uma semente antiga que o inimigo plantou em muitos corações. A crença de que o dinheiro é contrário à vontade de Deus. E é sobre isso que você vai entender agora. Há um segredo escondido nas Escrituras sobre isso, e ele muda tudo. O engano do dinheiro, pecado. Por muito tempo, o inimigo distorceu uma verdade divina. Fez muitos acreditarem que o dinheiro é mau. Mas o dinheiro nunca foi o problema. O coração humano é que o corrompe ou o santifica. E quando um filho de Deus acredita que prosperar é pecado, ele, sem perceber, rejeita o que o próprio Pai quer entregar. Quantas vezes você já ouviu frases como: é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? E quantas vezes usaram isso para justificar a pobreza e não para ensinar o verdadeiro sentido do texto? Jesus nunca condenou o rico. Ele condenou o apego. O problema não é possuir bens, é ser possuído por eles. Deus nunca se opôs à riqueza. Ele se opõe à idolatria. A Bíblia inteira mostra homens e mulheres fiéis que prosperaram em todas as áreas. Abraão era riquíssimo em ouro e gado. Davi viveu entre tesouros e vitórias. Salomão recebeu sabedoria e riqueza sem medida. E todos tinham uma coisa em comum. Entenderam que a prosperidade é consequência da obediência, não da ambição. O inimigo sabe disso. Por isso, ele não quer que você seja pobre. Ele quer que você se sinta culpado quando Deus te abençoa, porque a culpa paralisa. Ela te impede de usufruir o que o céu liberou. Ela faz você esconder o que Deus te deu, como se prosperar fosse uma vergonha. Mas quando você entende que o dinheiro é apenas um instrumento, tudo muda. O dinheiro nas mãos erradas destrói, nas mãos certas, constrói. Ele pode alimentar o ego, mas também pode alimentar famílias, pode erguer impérios, ou pode levantar ministérios. Tudo depende de quem o segura. O Espírito Santo te diz: não há pecado em prosperar, há propósito. A diferença está na motivação. Se o dinheiro é para provar algo, ele te domina. Se é para servir a algo, ele te liberta. Porque quando a tua riqueza se torna ferramenta do reino, ela deixa de ser vaidade e se torna adoração. 1 Timóteo 6,10. Não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz. O dinheiro em si é neutro, é a intenção que o transforma em bênção ou maldição. Deus quer te dar o suficiente para cumprir teu propósito e ainda sobrar para abençoar outros. Mas Ele não pode colocar abundância onde ainda há culpa. Por isso, hoje, Ele está removendo esse peso do teu coração, porque não é pecado prosperar. Pecado é negar a semente que o reino colocou em você. E é aqui que a transformação começa. Quando você aceita a prosperidade como parte do plano divino, você para de resistir ao que Deus quer multiplicar. E tudo o que antes era escasso começa a fluir. Mas há um passo a mais. Porque prosperidade não é apenas receber, é saber o que fazer quando ela chega. E é isso que Deus vai te mostrar agora. O princípio bíblico que transforma recurso em colheita e colheita em legado. O princípio do propósito. Muita gente ora pedindo prosperidade, mas poucos perguntam: para quê? E essa é a pergunta que separa quem enriquece de quem é abençoado. Porque na visão de Deus, prosperidade sem propósito é desperdício. Deus não te dá mais para você se sentir maior. Ele te dá mais para você alcançar mais. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser um meio de cumprir a missão que o céu confiou a você. Foi por isso que Deus confiou riqueza a Abraão. Ele não era apenas abençoado,
ele era a bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Isso significa que a prosperidade dele era uma ponte, não um pedestal. E é isso que Deus quer restaurar hoje. A consciência de que tudo o que ele coloca em suas mãos tem destino de reino. Quando o dinheiro tem propósito, ele ganha poder espiritual. Ele deixa de ser moeda e se torna mensagem. Deus começa a te usar para responder orações de outros. E o que era simples transação se transforma em missão. Você quer um segredo espiritual? Deus não multiplica ego, ele multiplica propósito. E quando ele encontra alguém disposto a usar seus recursos para glorificá-lo, ele abre as janelas dos céus. Porque ele sabe, quanto mais você recebe, mais o reino avança. É por isso que há pessoas que prosperam em tudo o que fazem. Não porque são melhores, mas porque entenderam o para quê. Deus sustenta quem carrega propósito. O dinheiro flui onde há missão. Mas o oposto também é verdade. Quando a intenção é apenas acumular, o fluxo se interrompe, porque Deus não investe onde não há multiplicação espiritual. Ele não quer que o dinheiro te defina, ele quer que ele te sirva. E toda vez que você usa o que tem para cumprir o propósito dele, você entra num ciclo que o mundo não entende. Quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais abençoa, mais é abençoado. Há um selo de Deus nisso. O céu não se move por ganância, se move por generosidade. E generosidade não é dar o que sobra, é dar o que tem significado. É olhar para o que você possui e dizer: Senhor, isso é teu. E quando ele ouve isso de um coração sincero, ele responde com multiplicação. Prosperidade sem propósito é peso, com propósito é legado. E o propósito é o que impede o dinheiro de te corromper. Porque ele se torna missão, não identidade. Mas existe um obstáculo que ainda impede muitos de viverem esse fluxo: a dúvida. Aquela voz que diz: e se eu der e faltar? E se eu semear e não colher? E se não for Deus e eu perder tudo? Você vai entender agora porque essa dúvida é a trava mais poderosa contra a abundância divina e o que o Espírito Santo faz para destruí-la de uma vez por todas. A dúvida que rouba a colheita. A dúvida é a rachadura por onde a bênção escapa. Ela não grita, não confronta, ela sussurra. Será mesmo que Deus vai cumprir? Será que essa promessa é para mim? Mas se eu acreditar e me frustrar de novo? É assim que o inimigo age, não tirando tua fé de uma vez, mas enfraquecendo-a devagar. Ele não destrói o solo, ele seca a raiz. Porque uma fé cheia de medo nunca frutifica. A dúvida é o maior ladrão da prosperidade espiritual. Ela faz você olhar para o que Deus prometeu e pensar que é bom demais para ser verdade. Mas a palavra é clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é emoção, é decisão. É escolher crer, mesmo quando tudo em volta grita o contrário. Pedro andou sobre as águas, até olhar para o vento. Enquanto olhava para Jesus, o impossível era natural. Mas quando olhou para o problema, afundou. É isso que acontece quando você tira os olhos da fonte e coloca no saldo. Enquanto você foca na falta, a fé se dissolve. Mas quando você fixa o olhar em Cristo, o mar obedece. A dúvida é perigosa porque se disfarça de prudência. Ela parece lógica, mas é incredulidade mascarada. Ela diz: seja realista. Mas Deus não trabalha com o realismo humano. Ele opera no sobrenatural. E o sobrenatural não cabe na conta bancária, cabe na obediência. Muitos não colhem porque obedecem com desconfiança. Dão, mas duvidam. Oram, mas já se preparam para o não. Esperam, mas com o coração dividido. E Deus não se manifesta onde o coração está dividido. Porque fé dividida é como solo rachado. A semente cai, mas não cria raiz. Tiago 1, 6, 7 diz: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar,
que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A dúvida não impede Deus de agir, impede você de receber. Ela te desconecta da promessa. Mas o Espírito Santo está dizendo: eu quero restaurar tua confiança, não no resultado, mas em mim. Porque o verdadeiro descanso não vem quando a resposta chega, mas quando o coração decide confiar. Você quer romper a mentalidade de pobreza. Então pare de negociar com a dúvida. A fé não espera ver para crer. Ela crê, e o ver se torna inevitável. Mas há algo ainda mais profundo. Você pode até vencer a dúvida, mas se o coração estiver preso à ansiedade, a colheita ainda será interrompida. A ansiedade é o sintoma de quem crê, mas quer controlar. E Deus vai tratar disso agora. Porque não basta acreditar, é preciso descansar. A ansiedade, o inimigo da provisão. A ansiedade é o barulho da alma que ainda não aprendeu a confiar. Ela é o som de quem ora, mas não entrega. De quem diz, Deus proverá, mas passa a noite fazendo planos B. A ansiedade é o sinal de que a mente ainda acredita que tudo depende dela. Mas a verdade é simples e libertadora. A provisão não vem da tua performance, vem da tua posição. Não é o quanto você trabalha, é o quanto você confia. Não é o quanto você corre, é o quanto você descansa em Deus. Jesus disse em Mateus 6:26, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Se Deus cuida dos pássaros, por que duvidar que Ele vai cuidar de você? Mas a ansiedade não nasce do nada. Ela vem de um medo antigo, o medo de faltar. E esse medo está enraizado na memória da escassez. Cada vez que faltou algo no passado, uma cicatriz se formou. E sem perceber, você começou a construir uma teologia baseada em traumas. Acreditou que Deus abençoa os outros, mas demora com você. Que Ele te ouve, mas talvez não te priorize. Isso é mentira espiritual, uma das mais sutis e destrutivas. Deus nunca se esqueceu de você. Ele só não alimenta a ansiedade, porque onde há desespero, há ruído. E Deus fala em silêncio. O ansioso busca sinais, mas o confiante caminha por fé. A ansiedade é o solo onde a dúvida cria raízes. E enquanto ela domina, a colheita não brota. Porque quem vive ansioso não percebe o tempo da semeadura e nem o tempo da colheita. Quer tudo agora, e quando não vê, desiste. Mas o reino de Deus não opera por pressa, opera por princípio. Quem planta em fé, colhe em tempo. Deus não atrasa, Ele amadurece. Ele não te faz esperar para te punir, mas para te preparar. Porque há bênçãos que exigem estrutura emocional para sustentar. E Ele te ama demais para te dar algo que ainda te destruiria. A ansiedade é vencida não com esforço, mas com rendição, quando você diz, Senhor, eu confio em Ti mesmo sem entender. A paz do céu invade o coração e as portas começam a se abrir. Porque a fé abre caminhos que a pressa bloqueia. E aqui está um segredo espiritual. A ansiedade é a prova de que você quer o controle. A fé é o ato de devolvê-lo a Deus. E quando você entrega o controle, o reino se manifesta. Há um selo nisso. O descanso é o sinal de quem entendeu a promessa. Quem descansa, governa. Quem confia, prospera. E quem se entrega, vive o milagre. Mas há um último passo. Porque de nada adianta confiar se a tua prosperidade não tiver direção. E a sétima e última lição vai revelar o propósito maior por trás da abundância. Aquele que transforma o dinheiro em ministério e a riqueza em legado. A prosperidade como propósito divino. A sétima lição é o ponto de virada. Entender que prosperidade não é recompensa, é responsabilidade. Deus não prospera por vaidade. Prospera por propósito. Ele não te dá mais para te encher, Ele te dá mais para te usar.
O dinheiro é apenas o reflexo do que você carrega dentro. Se o coração é generoso, o recurso flui. Se o coração é egoísta, o fluxo seca. Porque Deus nunca vai investir em um canal que não distribui. Ele coloca nas mãos de quem entende que toda a abundância tem destino de reino. A verdadeira prosperidade não é luxo, é legado. Não é status, é serviço. Não é sobre viver melhor. É sobre fazer o mundo melhor com o que Ele te confiou. Essa é a essência do Evangelho em movimento. Abençoar para abençoar. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Esse versículo não é um contrato, é uma aliança. Deus está dizendo, se você se tornar fiel no pouco, eu te confiarei o muito, porque prosperidade sem fidelidade vira armadilha, mas prosperidade com propósito vira multiplicação. Você nasceu para gerar impacto, não para sobreviver. O reino precisa de empreendedores que não amem o dinheiro, mas saibam governá-lo. Precisa de artistas, líderes, profissionais e sonhadores que entendam que cada real nas mãos certas pode mudar uma vida. O mundo precisa ver que o verdadeiro poder está em quem serve, não em quem ostenta. A prosperidade de Deus não se exibe, ela transforma. Ela constrói igrejas, alimenta famílias, paga estudos, cria oportunidades. Ela honra o Criador enquanto abençoa a criação. E é por isso que o inimigo luta tanto para te manter na escassez, porque ele sabe que um filho próspero é uma ameaça para o inferno. Um filho liberto da mentalidade de pobreza destrói o ciclo da miséria, não apenas na própria vida, mas em gerações. Você não é o fim da promessa, você é o canal dela, e enquanto permanecer fiel, nada vai interromper o fluxo da provisão divina. O céu não está em crise. A economia do reino é estável, eterna e generosa, e Deus está prestes a te provar isso. Mas antes de encerrar, feche os olhos do coração e receba esta oração. Oração final. Senhor, eu te agradeço porque hoje compreendo que prosperar é te servir. Rompe em mim toda culpa, medo e mentalidade de escassez. Purifica o meu coração para que eu veja o dinheiro como ferramenta, não como ídolo. Usa o que eu tenho para abençoar quem precisa. Usa o que eu sou para refletir a tua glória. Ensina-me a ser fiel no pouco e generoso no muito, e que através da minha vida o mundo veja que o teu reino é abundante, justo e bom. Em nome de Jesus, amém.